Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. É com muito prazer, é com muita alegria que estamos aqui hoje para trazer a palavra do Senhor. Estamos um pouco afastados, né? Faz um tempinho que não realizamos live, mas já realizávamos inclusive lives muito antes dessa pandemia. E tem sido uma bênção pregar a palavra de Deus por todos os meios, de todas as formas. É isso que Deus quer. E hoje o Espírito Santo, na verdade, colocou uma palavra no meu coração para trazer, na verdade, trazer um assunto em diversas lives. Eu vou dividir essas lives aí para falar da história, das histórias bíblicas. A Bíblia, ela é dividida em algumas partes. É importante você entender isso. A Bíblia é dividida em cartas, evangelhos, poemas, histórias, profecias. E nós vamos falar exatamente sobre as histórias da Bíblia. Por quê que nós decidimos fazer isso? Bom, nós estamos vivendo dias difíceis. Você liga a televisão e está lá. Só notícias ruins. Nunca se viu tanto luto, não só no Brasil, mas no mundo, como nós temos visto desde que começou essa pandemia. Então, o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, essa visão das histórias bíblicas, justamente para trazer fé, para gerar fé em meio a essa guerra, em meio ao caos. As pessoas estão precisando de fé, elas estão precisando de um remédio santo para que suas almas sejam curadas, para que a fé seja fortalecida e elas passem a enxergar Deus em meio ao caos. Esse é o maior desafio. Enxergar Deus em meio ao caos. Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de saudar as pessoas que estão conosco nessa live. Vamos ver quem está aí conosco nessa live. Mary Jane, Deus te abençoe, Mary Jane. Minha esposa, Michele, está aí conosco. Dona Marilene, minha sogra querida, Deus abençoe. Maria de Lourdes, tia Lourdinha, Deus abençoe sua vida. Pai do Senhor, minha sogra, Deus abençoe. Fran Rodrigues está aí também conosco, Deus abençoe sua vida. E a todos os que vão assistir a essa live, tá certo? Compartilha, vai compartilhando essa live aí, porque Deus vai falar grandemente no coração das pessoas. Hoje eu quero trazer a história, particularmente, Elias, amo essa história. Porque ela tem diversos ensinos embutidos nela. Estamos falando aí do segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo de número 20. Quero falar um pouquinho a respeito do rei Josafá e do grande desafio que ele enfrentou em um período em que, humanamente falando, ele não poderia vencer essa batalha. Ele foi colocado em meio a uma situação da qual, humanamente falando, ele não poderia vencer. Paz do Senhor, Fabiana Braz, Deus abençoe. Então, o que acontece? Eu vou trazer, na verdade, muitos temas. Eu vou trazer nessas muitas lives que vamos realizar, histórias da Bíblia, e a intenção é justamente fazer você olhar para Deus. O grande segredo da vida espiritual é você enxergar além do caos, é você enxergar além da adversidade, além do problema, além da situação ali que muitas das vezes tem causado tristeza, frustração, decepção, tá? Então, a palavra de Deus, ela é o remédio para curar não só o Brasil, mas também todas as nações
que se submeterem a essa palavra, tá bom? Então vamos iniciar hoje a nossa série da Histórias da Bíblia, e nós vamos iniciar com a história do rei Josafá, ou Jeosafá, como alguns chamam, e até em algumas traduções bíblicas também está dessa forma. Eu gostaria apenas de explicar, primeiramente, eu sempre gosto de explicar o contexto da história, para que as pessoas possam entender os textos. Muitas das vezes a pessoa abre a Bíblia e ela, por não entender o contexto daquilo ali, há coisas na Bíblia que, se você não entende o contexto, você não vai entender o texto. Entende isso? Exemplo, há uma partezinha na Bíblia, há um assunto na Bíblia que nós chamamos, na verdade, a nomenclatura é genealogias. Ninguém gosta. Ninguém gosta de genealogias. Fulano gerou Beltrano, fulano foi pai de fulano, que viveu tanto tempo e hoje viveu tantos anos, morreu, teve tantos filhos. Então, ninguém gosta dessa parte, mas é essencial o estudo sobre a genealogia dos personagens bíblicos. Tá? Para uma série de informações é essencial o estudo da genealogia bíblica. Então, assim, tudo que está na Bíblia é importante. E o meu trabalho hoje, a minha missão aqui é de trazer a história do rei Josafá de uma forma simples, mas que irá abrilhantar, não sei se está certa a pronúncia, a sua fé, irá enriquecer a sua fé por meio dessa história, tá bom? Então a nossa história, ela inicia-se no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, tá certo? Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de que você entendesse então o contexto. Vamos lá. Israel estava dividida, o reino de Israel estava dividido. Israel, na verdade, permaneceu unido até Salomão. O rei Davi conseguiu unir todas as tribos. O reinado de Saul foi um reinado que não alegrou muitas pessoas. Muitos líderes tribais estavam descontentes com Saul, porque Saul, ele não valorizava, ele não compartilhava despojos, ele não dava atenção a muitas situações e causas ali, assuntos de outras tribos, priorizando apenas aquelas que estavam no seu convívio ali. Então, ele desagradou muitas pessoas, muitos líderes tribais que não gostavam ali do reinado injusto de Saul. Mas Deus levantou Davi. Deus levantou Davi porque o próprio Deus também não gostou do reinado de Saul. Quando Deus levanta Davi, que era um homem segundo o seu coração, Deus estava com Davi e fez de Davi um homem de fama. O nome de Davi se tornou famoso, porque Davi amava ao Senhor e obedecia todos os seus mandamentos. Davi errou. Muitos conhecem a história de Davi, que naquele momento ali, em algum momento da sua vida, ele comete adultério, ele mata inclusive o seu amigo Urias, o Eteu, que era um servo fiel a ele para encobrir ali o seu erro. Enfim, Davi, tomado por um desespero de esconder o seu erro, acabou ceifando a vida de um homem que era da sua confiança e pagou um preço caríssimo por isso. Na verdade, o que salva Davi é o seu coração, porque Davi, apesar do seu erro, Davi se humilhou para Deus, pediu perdão, e Deus, como é um Deus de misericórdia e que sonda os corações, perdoou o seu servo. Mas ainda assim Davi colheu muitas dores, perdeu 4 filhos, teve uma filha violentada, perdeu o seu reino para um dos seus filhos, Absalão no caso, porque não queria confrontá-lo, e depois ele recuperou o seu reino, mas perdeu ali Absalão. Absalão morre no meio da batalha ali entre o exército de Davi, e os homens que serviam a Absalão. Enfim, foram muitas as dores que Davi enfrentou por causa dessas escolhas. Mas Davi foi o maior rei de Israel porque ele era um homem segundo o seu coração. Então ele era um homem tão justo que a Bíblia vai dizer que ele repartia os seus despojos
os despojos de guerra, até mesmo com aqueles homens que não lutaram na guerra. Sabe aqueles homens que carregavam ali a água, o alimento no período de guerra, que não participavam diretamente da guerra? Pois bem, Davi, ele repartia os despojos também com esses homens. E foi criticado por alguns homens do seu exército, que diziam: meu rei, não é justo que o Senhor venha dividir os despojos de guerra com esses homens que não lutaram. Então Davi disse para eles: você acha que é fácil? Vocês lutariam com fome? Vocês lutariam com sede? Esses homens não lutaram diretamente na guerra, mas contribuíram, nos assessorando para que tivéssemos ali todas as condições de lutar. Comida, água, eles carregaram as nossas bagagens. Então não é justo que eles não recebam. Eles fazem parte do exército. Então eles vão receber, sim, na mesma medida os despojos de guerra, como se tivessem participado diretamente da batalha. Então Davi era um homem justo. E Deus se alegrava. Davi era uma pessoa que amava tanto a Deus que até a parte dele, dos despojos de guerra, ele oferecia ao Senhor. Ninguém mandou ele fazer isso, foi uma escolha dele. Davi amava a Deus a esse ponto, né? E quanto mais ele honrava a Deus, mais Deus o honrava. Bom, então Davi consegue uma proeza. Davi não só repartia os despojos de guerra com todos os seus soldados, independente de suas funções, mas ele também enviava para todas as tribos parte desses despojos. Então Davi, ele não pensava apenas em si mesmo ou nas pessoas que estavam ali no seu convívio, mas ele cuidava de todas as tribos como se fosse uma só. Então ele conseguiu ser amado por todas as tribos, principalmente pelos líderes tribais. Então Davi conseguiu uma proeza que foi unir Israel. Bom, então vamos lá. Depois de Davi então morre e seu filho Salomão assume o trono no lugar do seu pai Davi. Davi deu instruções antes da sua morte para o seu filho Salomão de como ele deveria governar. Deu inclusive a ele algumas missões, pessoas que precisavam ser punidas, né, por terem cometido crimes gravíssimos na época do reinado de Davi. Então ele dá essas instruções dizendo: meu filho, teme a Deus, teme ao Senhor, porque enquanto você temer ao Senhor, Ele estará com você, o seu reinado será abençoado. Bom, Salomão então, todo mundo já conhece, né? Quem não conhece, fique sabendo agora. Salomão, ele pega como espelho o reinado do seu pai Davi e ele procura ser um homem justo. O maior temor de Salomão seria ser injusto, quando o seu pai Davi era um homem justo. Julgava com retidão e justiça as causas do seu povo. Então Salomão decide fazer um sacrifício a Deus, e esse sacrifício agradou ao Senhor. O Senhor então apareceu para Salomão em sonho e pergunta para ele: o que queres, Salomão? Né? Pede e eu te darei. O que queres? E Salomão diz para Deus: eu quero sabedoria, Senhor, porque eu quero julgar as causas do teu povo com justiça, assim como meu pai Davi o fez. Então Deus responde para Salomão: como você não me pediu riquezas e nem a morte dos seus inimigos, mas você me pediu sabedoria, eu estou te dando hoje sabedoria, como nenhum outro homem teve antes de você e nem terá após você. Também te darei, Salomão, eu te darei riquezas, como nenhum outro homem teve antes de você e nem terá após você. E também entregarei os teus inimigos em tuas mãos. Olha que sensacional. Então o que acontece? A partir daí Salomão tem um reinado abençoado. Ele comete sim alguns erros. Eu não vou falar desses erros, porque vai chegar o tempo em que nós vamos falar um pouco da história de Salomão, tá certo? Ele comete alguns erros, mas tudo indica que ele se arrepende, pois o último livro escrito pelo rei Salomão é o livro de Eclesiastes.
E quando ele escreve, é o livro da sua velhice. Inclusive eu acho sensacional o livro de Eclesiastes, porque Salomão, além de ser um homem muito sábio, pois o espírito de sabedoria estava sobre ele, juntou também essa sabedoria com a experiência de vida, né? Os momentos amargos que Salomão teve, porque ele se desviou do Senhor. Mas também ele tinha experiências de coisas boas no tempo em que ele serviu ao Senhor com integridade. E ele conta isso tudo no livro de Eclesiastes. Eu acho sensacional o livro de Eclesiastes. Então o que acontece? Até Salomão, os reinos de Israel estavam unidos. O reino de Israel estava unido, estava próspero, os líderes estavam ali em união, havia uma concordância, havia um louvor, uma adoração ao Deus de Israel. Bom, mas Salomão então morre. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reino no seu lugar. Roboão foi um jovem muito precipitado. Ele já inicia o seu reinado desprezando ali a sabedoria dos mais velhos. Ele não queria conselho dos mais velhos. E então ele pega jovens que não tinham experiência nenhuma, e ele consulta os jovens a respeito do que ele deveria fazer no seu reinado. Esses jovens inconsequentes orientaram Salomão, a Roboão, filho de Salomão, a aumentar as taxas do reino, os tributos do reino. Com isso, Salomão então faz um discurso que enfureceu os líderes tribais. Roboão faz um discurso que enfureceu os líderes tribais. O que ele diz? Olha, se vocês estavam achando altas as taxas que o meu pai cobrava, eu quero dizer para vocês que o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Resumindo, eu vou aumentar em muito as taxas. Lembrando que Salomão aumentou as taxas do reino não porque era ganancioso, não porque ele queria o dinheiro do povo. Ele aumentou os tributos do reino para a construção do templo de Deus, pois esse acordo já havia sido feito desde os tempos do seu pai Davi, juntamente com os líderes tribais. Então, o que acontece? Salomão, ele instrui, as pessoas ali a pagarem esses tributos para que a casa de Deus fosse construída. Roboão não tinha motivos para aumentar as taxas do reino, porque o templo já estava construído, o templo já estava todo pronto, as pessoas já estavam adorando, os levitas e sacerdotes já estavam no exercício ali do sacerdócio, cuidando da casa de Deus. Ele não tinha motivos, aliás, ele poderia até baixar as taxas ali do reino, porque a casa do Senhor já estava pronta. Ao invés disso, ele, ganancioso, aumenta as taxas do reino, seguindo os conselhos dali dos seus amigos jovens e inconsequentes. Então, os líderes tribais não se submeteram a essa tirania de Roboão. Então, o que eles fazem? Eles se dividem. O reino, então, ficou dividido. Foi aí que iniciou a divisão do reino. E o texto, a história vai dizer, então, que agora duas tribos ficaram em Jerusalém. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, ficam ali em Jerusalém. Duas tribos ficam em Jerusalém, a tribo de Judá, de Benjamim. Esse então se tornou um reino. A tribo de Judá, só lembrando, era a maior tribo dentre as 12 tribos, ela era a maior, chegava ao ponto de ter o dobro, digamos assim, na questão bélica, no poder militar e outras coisas em detrimento de outras tribos, tá? Então, assim, Jerusalém foi governada então pela tribo de Judá, foi habitada pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foram para Israel, cuja capital se tornou ali Samaria.
Então ali em Samaria havia um outro rei, ok? Eles levantaram um outro rei. Não vou falar hoje acerca desses reis de Samaria, os reinos do norte, né? Mas eu quero enfatizar aqui, eu dei essa explicação, eu estou dando essa explicação para vocês, na verdade, para explicar. Isso aqui é o contexto para que eu chegue no texto aqui, né? Para que venhamos chegar no texto aqui do rei Josafá, tá certo? Então, o reino agora estava dividido. Quando chega nesse ponto do rei Josafá, né, assumir ali o trono, isso foi bem depois, o rei Josafá, quem era Josafá? Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem que, segundo a Bíblia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele errou em algumas coisas. Exemplo, havia altares fora de Jerusalém que outros reis levantaram. Esses reis levantaram esses altares para ganhar a simpatia do povo. Em que sentido? Olha, eu sou um rei bom, então eu vou permitir que aqui, quem quiser adorar o Deus de Israel, vai adorar o Deus de Israel. E quem quiser adorar outros deuses, adora outros deuses. Porque fazendo isso, ele acaba sendo amado, né? Ele pega todo o povo, ele pega os adoradores do Deus de Israel, mas também pega os adoradores de Baal, de Aserá e de outros deuses ali cananeus. Certo? Então veja que interessante. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não derruba esses altares. E Deus era contra esses altares pagãos. Mas Josafá mesmo não se curva. Ele não vai adorar esses deuses, né? E ele se preocupa em que o povo de Israel cultue apenas ao Deus o povo de Judá cultue apenas ao Deus de Israel. Mas ele não derruba esses altares. Bom, mas o que realmente levantou aí, desagradou a Deus em relação a Josafá, foi outra coisa, né? Josafá, ele temeu nessa época ser atacado pelo reino do norte, porque houve embates entre o reino do norte e o reino do sul. Vamos lá, nossa aulinha para que você venha recapitular. Reino do norte, estamos falando do quê? De Israel, cuja capital era Samaria. Quem era o rei que estava em Samaria, justamente no governo de Josafá ou Jeosafá? Era o rei Acabe. Quem não conhece Acabe? Acabe foi um rei maligno, fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, casou com Jezabel. Mas eu vou chegar, quando eu entrar para falar desses reis, né, eu vou chegar em Acabe. Estou dando só um resumo aqui para você entender um pouco da história. Então ele casa com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa e filha também do rei, né, de Sidom. Fazia parte do povo ali dos sidônios, um povo extremamente pagão, que desagradava ao Senhor Deus. Enfim, mas Samaria tinha um poder, Acabe tinha um exército muito grande. E Jeosafá, nesse sentido, ele não confiou em Deus. Ele, com medo de ser atacado pelo reino do norte, ele faz então uma aliança, preste bem atenção, ele faz uma aliança com Acabe. E Josafá e Acabe fizeram uma aliança, em que sentido? Casaram-se os seus filhos. Entende isso? Fizeram uma aliança por meio do casamento de filhos. E por causa dessa aliança, obviamente, Acabe não iria atacar o reino do sul, no caso, Jerusalém, né, que era habitada ali, governada pelo povo, a tribo de Judá e Benjamim. Então o que acontece? Josafá, ele não confiou em Deus e fez essa aliança. Essa aliança que Josafá faz com Acabe desagradou ao Senhor. Desagradou ao ponto de Deus enviar um profeta para repreender Josafá. Para repreendê-lo, porque ele precisava confiar em Deus. Né? Ele preferiu fazer uma aliança com medo de ser atacado. Ele não confiou em Deus. Então Deus se desagradou de Josafá e permitiu então que inimigos se levantassem contra o reino do sul, contra Judá.
Bom, aqui que entra então o exemplo de fé, essa história tão linda que vai aumentar a nossa fé hoje, que está aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. No verso 1 diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, ou seja, já estão na região, estão chegando. É uma multidão que não se pode contar. São 3 povos que vêm contra o Senhor, rei Josafá. É os amonitas, os moabitas e os moradores do monte Seir. São 3 grandes exércitos vindo contra o Senhor. Reação de Josafá. Verso 3. Temeu Josafá. Eu gostaria de esmiuçar bem cada versículo agora, a partir do verso 3 e diante, para que eu e você venhamos aprender, enxergar Deus falando por meio desse texto e nos ensinando lições importantes aqui, tá certo? Então vamos lá. Temeu Josafá. Primeiro ponto, por que Josafá teme? Só porque tinha muita gente vindo contra ele? Bom, ele temeu, ele não estava seguro, justamente porque ele sabia que o que ele tinha feito tinha desagradado ao Senhor. E ele sabia tanto disso porque o profeta tinha repreendido ele. Então ele temeu. Uma das coisas que eu aprendo, aprendemos nesse texto, que todas as vezes que nós não estamos seguros em Deus, logo o medo vai se apossar do nosso coração. Se não há segurança em Deus, haverá então medo, preocupações. É normal, você é um ser humano. Se o teu coração não está cheio de segurança em Deus, se você não está seguro em Deus, você, como um ser humano, você irá temer ao perceber ali a ameaça do problema, o deserto que se levanta contra você. Então Josafá, ele temeu e se pôs-se a buscar o Senhor. Olha a reação de Josafá. Ele temeu, mas apesar de ter medo, ele vai buscar o Senhor. Uma atitude muito bonita de Josafá. E apregoou um jejum em todo o Judá. Ele apregoou um jejum. O que é apregoar? Ele ordenou que todo mundo jejuasse. Das 2 tribos. Ele ordenou que todos os moradores fizessem um jejum e clamassem ao Senhor por misericórdia. Então o verso 4 diz: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Olha que coisa linda. Todos se ajuntaram para buscar a Deus. No verso 5, Josafá faz uma oração e ele diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Bom, eu quero explicar um pouco desse verso 9 aí.
esse verso 9 é um problema, e foi um problema mais à frente. Sabe por quê? Vamos acelerar um pouco a história para você entender o verso 9. Você lembra, na época ali do profeta, desde o profeta Isaías até o profeta Jeremias, Deus tentou alertar o seu povo, chamou o seu povo para que se arrependessem, que eles então parassem de adorar aos deuses falsos e adorassem somente ali ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Mas eles não ouviram o Senhor, e eles tinham, os judeus, no caso, esse povo, o povo de Israel, eles tinham um seguro, porque havia uma promessa de Deus que toda oração que fosse feita no templo seria ouvida. Promessa de Deus. Então eles não pararam de fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, confiando de que quando chegasse algo de ruim sobre eles, fosse peste, praga ou inimigos, bastava eles entrarem no templo e clamar a Deus, e porque Deus fez uma promessa, então Deus livraria eles, mesmo que eles estivessem longe de Deus. Então Deus dá um recado para aquele povo por meio de Jeremias. Deus fala com Jeremias dizendo: eles confiam no templo, eles acham que eu vou livrar eles, porque eu fiz uma promessa, mas o coração desse povo está longe de mim. Eles não querem se arrepender, eles não querem compromisso comigo, estão confiando apenas que eu vou livrá-los, porque eles vão me clamar de dentro do templo. Jeremias, avisa para eles que eu, o Deus de Israel, estou dizendo: eu irei destruir esse templo. E então eles vão se apoiar em quê? A partir desse momento. Se toda a confiança deles está no templo, então eu irei destruir o templo. O próprio Deus deu essa ordem, inclusive foi essa mensagem de Jeremias que causou grande fúria por parte dos moradores de Judá, por parte dos membros do Sinédrio, contra a pessoa de Jeremias. Até os familiares de Jeremias conspiravam para matar ele. Depois desse discurso de Jeremias, ele foi odiado, porque o templo é o sagrado dos sagrados, era o sagrado dos sagrados para o judeu, né? Então o que acontece? Aquele povo tinha esse orgulho, que se eles clamassem, Deus ouviria. Então, só para explicar aqui, 2 Crônicas 20, verso 9, Josafá ele faz o mesmo discurso. Só que Josafá ele diz o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desse templo, que leva ao teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você está vendo isso? Você sabe quando que Deus fez essa promessa? Depois você estuda, dá uma meditada em 2 Crônicas, lá no capítulo 7, do verso 14 em diante, quando ele diz, muito conhecido o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, paz do Senhor Jesus, pastor Renan, grande abraço, meu irmão, saudade. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Logo em seguida, Deus ele fala sobre o templo e faz algumas promessas, correto? Então aqui Josafá ele cita a esperança de Deus em Deus através de um clamor feito ali no templo, né? Verso 10: agora porém aqui estão os homens de Amon, isso é Josafá falando para Deus, e de Moabe, do monte Seir, cujo território não permitistes que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Isso está onde? Isso está lá no livro de Juízes, lá no capítulo 2, você vai ver quando Josué ele fala com Deus a respeito de algumas nações que faltava. Josué foi o maior conquistador da Bíblia, né?
Foram mais de 30 reinos conquistados ali. O Senhor estava com ele. E faltavam alguns reinos. Então, quando Josué foi consultar a Deus sobre a destruição desses reinos, Deus disse para ele, não, vocês não vão atacar essas nações. Porque, Josué, por meio dessas nações, eu irei provar Israel, se vão andar nos meus caminhos ou não. Então Deus poupou essas nações. Então Josafá está repetindo isso aqui, ó. E ele diz no verso 11, vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar, ó nosso Deus. Não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Acho lindo isso aqui. A humildade também de Josafá. Ele está dizendo, Senhor, não há força. Você já se sentiu assim? Fraco? Naqueles dias em que você não tinha... Você não estava totalmente sem forças para enfrentar ali aquela situação que você tinha que resolver, e você não estava com condições, você passou dias assim, relutando, empurrando com a barriga, você não tinha vontade nem sequer de orar. Isso acontece com qualquer um, tá bom? Isso acontece com qualquer um. Não existe super cristão, não. Todos são homens, todos passam por esses momentos, por crises. E a Bíblia está cheia de histórias de homens que foram muito usados por Deus, mulheres que foram muito usadas por Deus, mas que tiveram as suas crises. E todos nós passamos por crises, tá certo? Josafá estava passando por uma. A diferença aqui é que ele reagiu. Ele reage e ele diz, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Aí ele diz, não sabemos o que fazer. Você já esteve numa situação em que você disse, eu não sei mais o que fazer? Qualquer situação, seja familiar, seja emocional, conjugal. E Josafá aqui está dizendo, eu não sei o que fazer. Além de não haver forças, eu não sei o que fazer, Senhor. Não sabemos o que fazer. Mas ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. O que ele está dizendo aqui? Eu posso não saber o que fazer. Eu posso estar fraco. Mas eu não tiro os meus olhos de Deus. Eu continuarei confiando em Deus. E esse é o grande segredo da vida espiritual. Porque se você for servir a Deus pelo que você sente, pelo que você ouve, pelo que você vê, você vai se frustrar. Você vai se frustrar ao ponto de você pode até morrer espiritualmente. Porque se eu for servir a Deus me guiando pelo que eu ouço, eu tenho que ter consciência que eu vou ouvir coisas que me agradam, mas também irei ouvir coisas que me desagradam. Coisas que podem até mesmo atrapalhar a minha vida espiritual, bagunçar a minha mente. A mesma coisa em relação ao que você vê. Por isso que a fé, ela não tem nada a ver com o que você sente. A fé é um dom de Deus. A fé é o poder de Deus no ser humano. E quando você decide usar a fé, ser guiado pela fé e não ser guiado pelo que você sente, você usa a inteligência espiritual, mais ou menos assim. Eu estou fraco, eu não vejo solução, eu tenho procurado ajuda, ninguém tem me ajudado, tem me faltado muitas coisas, eu não sei nem por que eu estou no mundo. Eu estou cheio de questionamentos. Mas a Bíblia me ensina que e o justo viverá pela sua fé. Então, onde é que entra a fé nesse momento? Onde é que entra a fé? Eu tomo uma decisão de crer no Senhor, mesmo sem ter resposta. É mais ou menos isso. Eu vou crer. Quer saber de uma coisa?
eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não vejo bênção, eu não estou vendo promessa, a situação parece que só piora, mas ainda assim, Senhor, os meus olhos estão no Senhor. Foi o que Josafá fez. Eu estou colocando agora os meus olhos no Senhor, mesmo cheio de perguntas, de dúvidas e questionamento. Eu decido então deixar a dúvida de lado, eu decido então manifestar a minha fé no Senhor. Foi isso que Josafá fez, tá certo? Então vamos lá. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Todo Judá estava em pé. Eu quero que você visualize agora essa cena, porque o texto agora daqui para frente vai ficar sensacional, tá certo? Todo o povo estava ouvindo a oração do rei Josafá. Todo o povo estava com o coração ali triste, preocupados, com medo, porque sabiam que aqueles povos, eles eram cruéis. Os moabitas eram um povo cruel. Amonitas, então, nem se fala. Os moradores do Monte Seir, um povo pagão, um povo cruel, eles estavam com muito medo. E nesse momento aqui, depois da oração de Josafá, no verso 13, todo Judá estava em pé. Eu gosto dessa afirmação. Eles estavam em pé, perante o Senhor. Como você está diante dessa afronta? Diante de situações que vêm desagradando você? Na família, na vida financeira, não importa. Como que você tem encarado de que forma essa situação? Quando eu li esse texto aqui, de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor, também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos, todos estavam de pé perante o Senhor. Eu me lembrei do que Deus, da voz que fala com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 2 do próprio livro do profeta Ezequiel. A primeira coisa que a voz fala para Ezequiel, depois que ele viu ali a glória de Deus, ele teve visões, ele viu seres celestiais, então essa voz disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso é para se meditar. Põe-te em pé. Por que Deus não falaria com ele deitado? Por que Deus não falou com ele deitado? Por que Deus... Então alguém vai dizer, alguém pode trazer até uma interpretação diferente, dizer, não, Deus quis colocar ele de pé para que ele tivesse mais atenção. Mas na verdade, isso tem uma linguagem muito profunda. Ponha-se de pé, ou seja, você está na minha presença. Ponha-se de pé, ou seja, se posicione. Vamos trazer a interpretação para o plano espiritual. Deus nos quer posicionados, mesmo diante do caos. Você quer ouvir a voz de Deus em meio ao caos? Posicione. Fique posicionado. Certamente Ele falará com você. Então aqui o povo já estavam de pé. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor. Opa! Quem é que chega agora? Havia medo, havia temores, havia preocupações, havia choro, havia lágrima, mas agora o Espírito de Deus chega para resolver o problema. Porque aonde há corações quebrantados, o Senhor estará ali naquele meio. Deus é atraído por corações quebrantados. Deus é atraído, Ele é atraído por adoradores, por uma adoração sincera. Onde estiver, em qualquer parte do mundo, alguém adorando a Deus com sinceridade, pode ter certeza, irmão, que Deus virá ao encontro daquela pessoa. Não sei de que forma, mas Deus vai chegar com providência. Porque Deus se agrada de um espírito quebrantado, de um coração puro, certo? Então veja, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Por que aí você diz, por que a Bíblia tem que falar tudo isso? Por que a Bíblia tem que dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que era filho de Zacarias, não é isso? Filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Simples. A Bíblia está te localizando.
A Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor não veio sobre qualquer um. A Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre um levita. A Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre um adorador. Porque Deus usa adoradores. São esses que Deus procura. E esses adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Só uma classe que Deus procura. Deus não procura vasos de ouro e nem de prata. Deus procura vasos submissos. Tá certo? Então vamos lá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Veio a resposta de Deus. E a resposta foi: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você tem noção dessa resposta que chegou para Josafá e para o povo de Judá? Imagine Deus dizendo para você: essa peleja que você vem enfrentando não é sua, é minha. Peraí, enquanto a peleja parecia ser minha, havia a possibilidade de derrota. Mas se a peleja é de Deus, então a vitória é certa. Porque quem pode vencer a Deus? Você está entendendo? O Espírito Santo ele já chegou confortando o povo. O Espírito Santo ele já chegou apaziguando a alma do povo e do rei Josafá. Essa peleja não é de vocês. Mas mesmo que essa peleja não seja de vocês, eu quero vocês posicionados. É aí que Deus vai falar agora ao nosso coração. Porque, olha só, quando ele diz, a peleja não é vossa, mas é de Deus, vem a orientação agora, ok? Qual é a orientação de Deus? No verso 16. Amanhã descereis contra eles. Primeira coisa, Deus está dizendo, vocês vão encarar o problema. A luta não é de vocês, mas eu não quero vocês fugindo. Vocês têm que encarar o problema. Né? Vocês precisam encarar a realidade. Não é fugir. Fugir não resolve. Tem gente que se muda, né, de um lugar para o outro. Ah, eu vou lá para o Japão procurando paz. Aí ela vai, só que o problema não está fora, está dentro. Aí lá no Japão ela vai se sentir da mesma forma, vazia, triste, a vida não faz sentido, cheio de perguntas e inquietações, porque o problema não era geográfico, o problema estava no coração. Então vamos lá. Amanhã vocês vão descer contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz. Rapaz, como Deus é poderoso. Irmão, você está entendendo isso aqui? Deus está dizendo até por onde os inimigos virão. Deus é tão poderoso que Deus está dizendo, olha, eles não vão vir por outro caminho. Eles vão vir pela ladeira de Ziz. Olha que interessante. E os achareis no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Verso 17. Outra orientação. Nessa batalha não tereis de pelejar. É estranho, não é? Quem vai para uma batalha para não pelejar, para não lutar? Batalha é batalha. Mas Deus estava ensinando o povo aqui, Deus estava orientando as pessoas a se posicionarem, a encontrarem o lugar deles, a posição deles em meio à batalha. Qual é o posicionamento que Deus quer de cada um de nós em meio, por exemplo, a esse caos que o mundo vem enfrentando, o Brasil vem enfrentando? Qual é o nosso posicionamento? Porque o homem ele tenta até lutar contra esse caos. Ele procura resolver se utilizando de recursos humanos. Mas só tem um que vai dar fim nisso. E ele é o Senhor. É ele quem tem todo o poder e autoridade. E basta uma palavra de Deus. Uma. Por isso que eu falo que todo o caos tem propósito. Porque Deus poderia simplesmente acabar com o caos. Mas eu aprendi que todo o caos tem propósito. Ainda que esse propósito ele venha a ter como efeito a dor de muitas pessoas, de muitas famílias. Não é a primeira vez que isso acontece na história.
Mas tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Acredite nisso, irmãos. Tá bom? Então Deus está dizendo, nessa peleja, nessa batalha, vocês não vão pelejar. Ficai parados. Estai em pé. Estai como? Em pé. Olha a orientação de Deus. Como é que em plena batalha, irmãos, nós vamos ficar distraídos, deitados espiritualmente, distraídos com outras coisas? Por isso que tem pessoas sendo esmagadas em meio a batalhas. Porque ao invés dela estar de pé, posicionada, o que é estar de pé? Em oração, meditando na palavra, se envolvendo com as coisas de Deus, ela está distraída com muitas coisas. Então o inimigo vence facilmente. Porque Deus quer posicionamento de cada um de nós. Tá certo? Então vamos lá. Deus é tão bom que Deus fala por onde os inimigos iam subir. Deus diz que a batalha não era do povo de Judá, era dele. Deus está orientando até mesmo o posicionamento do povo. Vocês vão ficar de pé perante os inimigos. Olha que interessante. Ficai parados. Nós temos que ter essa sensibilidade. Há momentos na vida que nós temos que avançar e há momentos na vida que nós temos que ficar parados. Vou dar um exemplo para você. Lembra de Moisés quando estava diante do Mar Vermelho com os filhos de Israel? A Bíblia diz que eles, quando viram que os cavaleiros de Faraó estavam chegando, né, o exército do Faraó estava chegando para massacrá-los, a Bíblia diz que o povo começou a clamar, inclusive Moisés começou a clamar a Deus. Qual é a resposta de Deus? Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Estende o teu cajado e divide o mar. Há momentos que nós vamos estar posicionados, ou seja, vamos estar parados, né? Porque não é momento de avançar. Deus segura, porque se você der qualquer passo, naquele momento ali, você vai errar. E como saber a hora de avançar, ô Bispo Elias, e a hora de ficar parado? Essa direção vem do Senhor, mas para você entender essa direção, para você ouvir essa direção, você precisa estar posicionado, ou seja, pertinho de Deus, no colo do Espírito Santo. E quando você está nessa situação, você está no colo do Espírito Santo, então quando a ameaça chega, o Espírito Santo te orienta. Ó, fica quieto, não fala nada, faz isso, faz aquilo, vai para ali, vem para cá. Por quê? Você consegue ouvir. Vem a direção do Senhor. Deus nunca deixa um filho confuso. De alguma forma Ele vai falar com você. Você só precisa estar com os ouvidos abertos. Ou seja, no colo do Espírito Santo. Tá certo? Então, ele diz o seguinte. No verso 17. Vocês não vão pelejar. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. E o Senhor será convosco. Quando Josafá ouviu isso, a Bíblia diz no verso 18 que ele se prostra. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. O que é isso aqui, gente? Ele se humilhou para o Senhor. O que Deus prometeu em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa que Deus diz? Se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei o seu clamor. Eu vou sarar sua terra. Perdoarei seus pecados e vou sarar e sararei sua terra. Josafá, então, ele se humilha e ele faz a segunda coisa aqui, né? Ele se humilha com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e fizeram o quê? Está lá no finalzinho do verso 18. O adoraram. Quando se adora a Deus em meio às tribulações, não importa o nível de tribulação. Não importa. Não faz diferença.
se há adoração em meio à tribulação, haverá paz em seu coração. Eu vou repetir. Se há adoração em meio à tribulação, haverá paz em teu coração. Você adora e o Senhor vem em seu favor. Ele diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nunca desampara alguém que o busca de todo o coração. Tá certo? Então vamos lá, já estou acabando. Verso 19: levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Agora, irmãos, você que me acompanhou até aqui, você que me assistiu até aqui, você chegou na melhor parte. Posso até dizer que você chegou no momento em que Deus está te abençoando nessa live. O verso de número 20 diz: pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Viu o que eu falei lá no início, quando Josafá estava temendo? Porque não estava crendo. E por que não estava crendo? Porque desobedeceu. E quando o ser humano desobedece, não tem jeito, irmãos. E nós somos falhos, mas não tem jeito. Se você desobedecer, é claro que Deus está pronto para perdoar. A partir do momento que você for humilde e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Mas se não houver arrependimento, não tem como o teu coração se encher de esperança. Porque o que gera esperança no teu coração é justamente essa aproximação de Deus. Ele está dizendo: crede no Senhor. Olha que coisa linda. Josafá diz para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército. Presta atenção, os adoradores estavam aonde? À frente de batalha. Eles estavam à frente do exército. Né? Estavam ali os levitas, os Gadol e Cohen, ou seja, os sacerdotes, todos estavam ali, diante do exército, louvando, adorando ao Senhor, falando sobre a sua, cantando em honra a sua santidade. Enquanto eles adoravam, marchando, outro segredo, não adianta apenas marchar. Ah, mas eu tenho fé, então eu vou. Queridos irmãos, é preciso manter-se em espírito de adoração. Tá certo? Nunca abandone a sua harpa. Não largue a sua harpa. Harpa aqui tem uma conotação espiritual. Eu estou dizendo, eu me refiro ao espírito de adoração. Não deixe de adorar. Por mais difícil que esteja, não seguir pelo que você está vendo. A ordem de Deus é marchar, mas também é adore. Busque. Ok? Então aqui, eles saíram à frente do exército e olha o que eles dizem. Eles dizem: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agora veja o verso 22. Eu não estou falando de adoração, então eu vou provar para você aqui agora que no momento em que você adora, acontece um rebuliço no mundo espiritual. O Senhor se move ao seu favor. Já aconteceu situações na minha vida que eu não tinha força nem para orar, irmãos. Eu não tinha força. Então eu só adorava. Eu sempre gostei de adorar a Deus no sentido de que a adoração não é só louvor, né? A adoração é um conjunto, mas como eu não tinha força para orar, então eu louvava ao Senhor, adorava a Deus como forma de louvor. E engraçado, porque no início eu estava sem força nenhuma. Após um hino, dois ali louvando ao Senhor, a minha alma estava revigorada, eu estava
sentindo já a presença de Deus, uma coisa linda, maravilhosa. Então eu já estava orando, eu já começava a falar com Deus, tudo porque eu me expressei por meio do louvor, né? E olha agora o resultado então de quem adora em meio à guerra. Vamos lá? Verso 22. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Não me pergunte que emboscada foi essa, ok? Mas o texto está dizendo que Deus pôs emboscadas, o mesmo que armadilhas para aqueles inimigos. Aqui, ó, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. O que é desbaratados? Foram assolados, esmagados, destruídos. Verso 23. Olha o resultado da ação de Deus. Eu quero que você visualize a cena agora. O povo estava no alto de uma colina, os sacerdotes, os levitas, o rei Josafá, os moradores de Judá, todos estavam no alto de uma colina. Os inimigos aonde? No vale. Calma. Deus permite o vale em nossas vidas, mas não esqueça, eu posso estar no vale. A questão não é estar no vale, ou seja, atravessando um momento difícil. O que importa é que eu esteja posicionado em lugares altos, espiritualmente. Eu posso estar no vale, mas se espiritualmente eu estou nos montes do Senhor, eu estou perto de Deus, certamente eu irei prevalecer no vale. A Bíblia chega a dizer que Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vales. Não é isso? Então o que acontece? Lá, e quando eles começaram a adorar, resultado da ação de Deus no meio dos inimigos. Verso 23. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Olha a confusão aqui, irmãos. O amonita olhou para o moabita e disse, inimigo, inimigo. O moabita olhou para os moradores do monte Seir e disse, inimigos. E eles começaram a se atacar, a se destruir. A que ponto isso chegou? Bom, o texto vai dizer aqui. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Se destruíram. Quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto, e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra. Nenhum, está no texto, parte B do verso 24, nenhum tinha escapado. Vamos lá. Vieram Jeosafá e o povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância. Bens e cadáveres em abundância, tá? Assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ô irmãos, aquilo que era para ser destruição se tornou grande bênção para Judá, para o reino do sul. Eles colheram 3 dias de despojos, de coisas preciosas. Deus trouxe prosperidade em meio ao caos. Que Deus maravilhoso esse Deus. Não tem como, me perdoe, irmãos, não tem como perder a batalha se estamos no colo do Espírito Santo. Se estamos de mãos dadas com Jesus. Não tem como perder. Você só perde se você quiser. Quem decide se você vai ganhar ou perder não é as pessoas que falam mal ou bem de você. Não é nem mesmo o próprio diabo, porque por mais que ele te odeie, ele não pode decidir nada na tua vida. Até mesmo o próprio Deus permite que você decida.
Quem vai decidir isso é você, com as escolhas que você faz e irá fazer a partir de hoje. Então veja, 3 dias de pura prosperidade. Vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com o quê? Com alegria. Qual era o motivo dessa alegria? Está explícito, né? Olha por quê, olha o motivo da alegria. Porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para o templo do Senhor. Resultado da manifestação gloriosa de Deus, por causa de corações quebrantados. Verso 29. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Quando Deus faz é assim. Até quem não te conhece, mas vai ouvir falar, é verdade, irmãos, vai ter que reconhecer que há um Deus poderoso à frente da história da tua vida. Que coisa linda. E aí, glória a Deus, minha irmã, glória a Deus. Quem sabe um dia a gente chega em São Paulo, né? Com a permissão do Senhor. Eu creio. Olha que coisa linda. E o reino de Josafá teve paz. Olha, irmão, que coisa sensacional. Aqui eu encerro. O reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Só quem dá repouso é Deus. O que nós aprendemos hoje com a história de Josafá? Primeira coisa, não faça aliança errada. Por causa de alianças erradas, a aliança errada que ele fez com Acabe, Deus permitiu o sofrimento. Primeira lição de hoje, ok? Segunda lição, se não há aliança errada, se você tem obedecido ao Senhor, fique tranquilo, porque teu coração não vai estar cheio de medo. Seu coração estará seguro em Deus. E ainda que se levante inimigos contra você, continue adorando. Aprendemos tantas coisas nesse texto hoje. Devemos adorar em meio à batalha. Devemos estar posicionados, mesmo diante do caos, mas posicionado perante o Senhor. Que coisa linda, quantos ensinamentos Deus nos deu. Devemos estar nos humilhando para o Senhor e não confiar em templos, não confiar em coisas físicas, não confiar no homem, mas confiar em Deus, o Senhor, porque não importa a situação. Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele pode trazer à existência, no instalar de Deus, aquilo que não existe na sua vida. Deus pode usar uma pessoa de um outro estado, de um outro país para abençoar você. Basta uma palavra do Senhor. Ele é Deus de milagres. Ele continua sendo o mesmo. Está escrito, eu, o Senhor, não mudo. Isaías 42, verso 8 diz, eu sou o Senhor, é minha glória, eu não dou a outro. Ele não falha. Você precisa apenas confiar no Senhor, meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a meditarmos, principalmente nessa época em que as pessoas estão sendo atacadas, bombardeadas pelo caos, por vírus, por inúmeras situações, porque cria-se um efeito dominó. Não é só o vírus. O vírus atinge uma peça que derruba outras peças, aí o financeiro do país é atingido e o caos está instaurado. É uma série de coisas que acontecem e nós precisamos estar posicionados. E não existe coisa melhor para nos alicerçar, para nos estruturar na presença de Deus, do que a própria palavra de Deus. Deuteronômio 8, verso 3, Mateus 4,4 e Lucas 4,4 diz, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não deixes de falar das palavras deste livro, antes medita neles de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes de água, que dará o seu fruto no devido tempo, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 12, verso 6 diz: as palavras do Senhor são puras, é como a prata refinada no fogo 7 vezes. Salmo 34, verso 3, as palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que o Senhor faz merece confiança. Salmo 119, verso 9 diz: como conservará puro o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 97: como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, Senhor. O segredo é a palavra. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra, o segredo é a palavra. Você pode louvar numa igreja, você pode fazer muitas coisas numa igreja, mas se você não tem sede da palavra de Deus, você nunca vai conhecer a Deus como se deve conhecer. O grande segredo é a palavra do Senhor. Então eu quero encerrar aqui dizendo que aprendi muito com a história de Josafá, e creio que você também aprendeu. Lembre-se, adorar a Deus é o segredo, se manter alimentado com a palavra de Deus faz parte desse processo. Alimente-se da palavra, adore a Deus, não largue sua harpa, ou seja, não deixe seu espírito de adoração, adore. Quer chorar? Chore, mas adore. Tá difícil? Adore. Tá doendo? Adore, mas não pare, irmãos. Porque Deus, ele nunca na história falhou com aqueles que confiaram nele. Não existe. E você acha que agora Deus, ele vai manchar o currículo dele falhando com você? Deus não vai fazer isso. Tá certo? Essa depressão, Deus pode curar você dessa depressão. Deus pode curar você fisicamente. Deus pode abençoar seu casamento. Deus pode prover o financeiro, ó. Deus pode liberar bênçãos para você. Tudo vai depender do teu relacionamento com o Senhor. Quero mandar um abraço para todas as pessoas, tá certo? Independente da sua religião. Eu amo vocês. Tudo que falamos aqui é com amor. Não é se exaltando, não é querendo tripudiar em cima do sofrimento de ninguém. Pelo contrário, eu procuro sempre mostrar para todos, principalmente em todas as pregações que realizo ali, sendo guiado pelo Espírito Santo, que eu também sou um ser humano cheio de falhas, que tem lutado todos os dias para melhorar. Todos nós somos falhos. É besteira a pessoa ficar com esse ar de superioridade, se achando o Superman do reino. Não existe isso. Eu estou pregando agora para você aqui, mas pode ser que amanhã eu esteja chorando. Pode acontecer algo que venha arrancar lágrimas de mim. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou adorar. Porque a adoração é o meu remédio. Buscar a Jesus é o meu remédio. E nele nós temos confiança. Tá certo? Não desiste não. Não tome atitudes precipitadas no calor da emoção. Mesmo que seja difícil. Ah, mas eu estou sendo humilhado dentro da minha casa. Eu estou sofrendo muitas humilhações dentro, por parte até mesmo dos meus familiares. Aguenta firme, continua adorando, continua buscando o Senhor. Ele é Deus. Algo vai acontecer. O Senhor pelejará por você. Tá certo? Que Deus abençoe a todos que assistiram essa live. Deus abençoe José Luiz. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos que participaram. Obrigado por vocês ficarem até agora aqui ouvindo a palavra do Senhor. Não é gostoso? Aprender, absorver a palavra de Deus. Eu quero fazer apenas um pedido, e humilde para você. Não vai te custar nada. Compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas venham aprender com a história do rei Josafá,
e venham confiar em Deus. Porque muita gente está igual a Josafá diante daquela multidão. Não sabem o que fazer, estão cheias de medo, não sabem o que fazer, estão preocupadas, estão sem direção. Mas quando elas assistirem essa palavra, Deus irá direcionar cada uma delas. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Deus abençoe pastor Renan. Deus abençoe, quem é que está aí conosco? Deus abençoe Cleide Dantas, a Fabiana Alves. Vou mandar só um alô pro pessoal aqui, Maria de Fátima. A minha esposa que está sempre aí, né? Primeira ovelhinha. A Lívia, Deus te abençoe, Lívia. Elaine Souza. Vandinéia Moreira, Deus abençoe, Vandinéia. Quem mais está aí conosco? Tem outras pessoas, Fabiana Ferreira Galdino, pastor Anderson, homem de Deus, profeta do Senhor, Deus te abençoe. Erineide Lira, Paulo Dias, Adriana Silva, Neuza Ribeiro, Fernanda Souza Monteiro, Deus abençoe. Minha sogra aí, dona Marilene. Jéssica, Deus abençoe, Jéssica. Manda um abraço para o David. Glória a Deus. E outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Compartilhe o vídeo aí. Eu tenho certeza que foi bênção de Deus. E lembrando que nós vamos continuar fazendo séries de vídeos. Hoje falei sobre o rei Josafá. Não sei qual será o próximo personagem. O Espírito Santo nos dará, mas eu trarei todas as informações acerca desse personagem. Tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus. E que a paz, que excede todo o entendimento, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, abunde o coração de todos vocês. Que Deus cure a nossa nação, que Deus cure o Brasil, que Deus cure o mundo. Deus abençoe a todos.